E para falar sobre esse assunto agora, eu vou chamar para conversa aqui o advogado criminalista e professor da USP, Pier Paolo Bottini. Muito bom dia, professor. Perdão se eu pronunciei teu nome errado, é Pier Paolo mesmo. Isso, exatamente. Bom dia a todas, bom dia a todos. Obrigada pela sua presença aqui conosco no domingo. É um caso cheio de nuances, né, professor? E é sempre muito bom a gente ouvir especialistas no assunto para ajudar, né, nós aqui, também os nossos telespectadores, a entender um pouco melhor. A gente trouxe agora essas revelações do jornal El País. Eu queria saber se essas revelações que o jornal trouxe agora tornam ainda mais delicada a situação de Daniel Alves, as contradições que bateriam, né, de frente com o que a polícia já teria encontrado de evidências nesse caso. Professor, qual é a tua visão? Veja, é muito difícil, claro, falar do processo sem conhecer os detalhes, né, aquilo que está nos autos, porque muito provavelmente, além da manifestação da vítima e do depoimento do próprio Daniel Alves, deve haver depoimento de testemunha, deve haver filmagem de câmeras, muito provavelmente é um exame pericial sobre as condições da vítima. Então, é muito provável que a juíza tenha levado tudo isso em consideração para entender que existiam efetivamente indícios da prática do crime. A gente precisa lembrar que, assim como no Brasil, na Espanha, o Código de Processo Penal deles prevê que para uma prisão preventiva você precisa de indícios da prática de crime. Então, uma vez que ela se debruçou sobre essas provas, e mais do que um depoimento sem contradições, muito provavelmente chegou ao conhecimento da juíza outros elementos que, a princípio, tornavam verossímil aquela história, ela então decretou essa medida cautelar em relação ao jogador brasileiro. Então, é uma situação complexa, juridicamente complexa, mas as regras da Espanha, nesse sentido, são muito parecidas com as brasileiras. Então, a situação dele, neste momento, é de alguém que vai ter que responder a um processo e, muito provavelmente, através de uma cautelar de restrição de liberdade como essa que foi imposta. E nessa linha, professor, portanto, fazem sentido essas razões que o jornal El País traz para que a prisão dele acontecesse, a prisão preventiva dele acontecesse? Por exemplo, o poder econômico dele, a falta de relações com a Espanha, apesar dele ser casado, né, com uma cidadã espanhola. Daniel Alves tem um casamento com uma modelo espanhola, mas a falta de raízes dele na Espanha, a extradição dele que não seria possível caso ele seja condenado, essas razões fazem sentido para mantê-lo preso? Veja, o Código de Processo Penal espanhol, né, como o nosso, quais são as condições que você precisa ter para prender alguém? As situações são muito parecidas com aquelas previstas na nossa legislação. Então, você precisa, primeiro, de indícios da prática de crime, e aí me parece que a juíza entendeu que existem esses indícios, e precisa ver aí uma dessas três hipóteses. Ou o risco de continuar cometendo os crimes, que não me parece aqui é o caso evidente. Duas, que ele estivesse destruindo provas ou ameaçando testemunhas, que também não me parece o caso. Mas, em terceiro lugar, um risco de não aplicação da lei penal, né, que é o que você mencionou, o risco de fuga. O que acontece nesse caso? Uma vez em que ele é brasileiro nato, se ele vier para o país, a aplicação dessa pena ela fica muito mais difícil, como tem acontecido com o caso do Robinho, que você também mencionou. Por quê? Porque o Brasil não extradita, ou seja, não manda para a Espanha os brasileiros natos para que eles possam cumprir pena lá. O que pode acontecer é que ele pode cumprir a pena no Brasil, mas aqui existe uma discussão jurídica muito complicada a respeito se ele precisa novamente ser processado aqui e ser condenado pelas autoridades brasileiras, ou basta o processo que já aconteceu ou que acontecerá na Espanha. Então, há uma discussão jurídica complexa. Então, diante disso, muito provavelmente a juíza quis mantê-lo na Espanha para assegurar a aplicação da pena lá naquele país. E cabe, professor, algum envolvimento da justiça brasileira, do Itamaraty, nesse caso do Daniel Alves? Veja, sempre cabe, né? Na medida em que você tem um brasileiro nato que está sofrendo uma restrição de liberdade, cabe uma ação diplomática, tá? Uma ação jurídica nesse momento não, porque o crime foi cometido fora do país e o nosso próprio Código Penal prevê que quando o crime é cometido fora do país, a competência é da justiça estrangeira, a não ser em casos muito específicos. Então, o que cabe aqui sim é uma ação diplomática, uma ação política para oferecer assistência, para oferecer eventualmente ali um direito de exercer defesa, mas afora isso
não me parece que existe qualquer medida a ser tomada pela justiça brasileira. Professor, o senhor que conhece, né, um pouco mais do escopo jurídico do Brasil, da Espanha, lá, assim como aqui, essa prisão preventiva dele tem um prazo enquanto durarem as investigações, ou ele já começa, talvez, a cumprir penas? Claro que a gente está falando tudo aqui na condicionante, né? Pode ser que ele venha a ser punido. Caso ele seja punido, isso já contaria como tempo de pena cumprido? O que acontece com Daniel Alves agora? Veja, boa pergunta. Tá? Em primeiro lugar, quanto ao tempo da prisão preventiva, o Código de Processo Penal espanhol, ele prevê um tempo máximo de prisão preventiva. Tá? Esse tempo pode ir de 6 meses a 2 anos, a depender da gravidade do crime e a depender dos motivos pelos quais a preventiva foi decretada. E ele pode ser prorrogado ainda mais uma vez. Então, é uma prisão com um tempo determinado, mas esse tempo é um tempo bastante amplo, bastante largo. Se ele for condenado, ele pode descontar do tempo de pena esse tempo da prisão preventiva? Pode. Tanto no Brasil quanto na Espanha, é natural que ele possa descontar do tempo de pena esse tempo que ele passou preso preventivamente. Então, sim, há um tempo determinado que é um tempo largo. Ao que me parece, e aí pelas notícias que eu vi, ele deve recorrer, ele pode recorrer, pode levar ao tribunal espanhol essa prisão preventiva, ele pode pedir, por exemplo, a substituição por uma pedida menos grave, isso está previsto no Código Espanhol. Então, por exemplo, ele pode substituir por uma cassação do passaporte, por uma proibição de que ele realize viagens internacionais, e se ele for condenado, esse tempo certamente será descontado do tempo de pena final. Perfeito. E, professor, eu queria ouvi-lo também acerca de uma dessas informações que o jornal É o País traz, de que essa mulher que teria sido agredida por Daniel Alves, ela não busca uma indenização financeira, porque, infelizmente, ainda é um dos mais fortes argumentos que as pessoas que buscam desacreditar as vítimas de qualquer abuso físico, abuso sexual, ainda usam, né? De que, olha, ela está tentando alçar fama, ela está tentando de alguma maneira acessar recursos financeiros, já que Daniel Alves é um jogador com uma carreira consolidada, construída e multimilionário, né? De que essas mulheres de alguma maneira estariam tentando obter alguma vantagem, né? Como se houvesse alguma vantagem pelo fato de serem abusadas e agredidas por alguém famoso ou alguém rico. Mas isso, de alguma maneira, isso muda o andar da carruagem jurídica daqui em diante? Veja, ao que parece, aí esse pedaço da legislação espanhola, eu digo para você que eu não conheço muito bem, mas fosse no Brasil, essa questão sobre a indenização ou não, ela não interfere no processo penal. Uma coisa é o direito de indenização, que ela certamente tem na esfera civil, né? Ela pode pedir sim uma indenização. Agora, por outro lado, isso jamais implica ou tem qualquer efeito no andamento do processo penal, né? A vítima fazendo ou não fazendo um acordo de indenização, a questão do crime de estupro, ele não é atingido por isso, pelo menos no Brasil. Então, fosse no Brasil, essa disposição dela de recusar ou não recusar uma indenização não seria sequer uma questão, né? Porque a vítima, uma vez que começa o processo penal, começa essa investigação, a indenização ou a não indenização não para o processo penal. Ou seja, você não pode, pagando, parar um processo penal de tamanha gravidade como de estupro, né? Como de violação da liberdade sexual de quem quer que seja. Mas isso muda de alguma maneira o julgamento da sociedade sobre esse caso e tantos outros, professor? A justiça de alguma maneira acompanha a linha de raciocínio da população? Não, sem dúvida. É claro que isso é levado em consideração, na medida em que aquela pessoa não aceita essa indenização, deixa muito clara a situação que o que ela quer é efetivamente a continuidade do processo penal. Isso, de alguma forma, fortalece a posição daquela vítima. Mas, mais uma vez, não me parece que o fato de aceitar ou não uma indenização por um dano moral e psicológico que evidentemente aconteceu, deveria interferir no processo penal. Eu acho que essa vítima tem direito às duas coisas. Tem direito a ver aquela pessoa processada criminalmente e também tem direito a uma indenização. São questões diferentes, mas a mim me parece que essa é uma questão que fortalece aqui a posição da vítima, mas eu não acho que ela precisaria abrir mão dessa indenização, a qual ela tem direito. Ela teve um abalo
físico, psicológico, um trauma que efetivamente jamais pode ser transformado em dinheiro, em pecúnia, mas ela não tem nenhuma obrigação de abrir mão também dessa indenização. Eu entendo que aqui há uma posição do Estado em punir esse crime e há uma posição da vítima em querer uma indenização. Então, o que eu quero dizer com isso é, ela nem sequer precisaria abrir mão, fosse no Brasil, ela não precisaria abrir mão, que isso não interferiria na gravidade do crime que foi praticado, ou pelo menos que está sendo acusado de ter sido praticado. Professor, vou aproveitar então, fazer mais uma pergunta aqui, já agradecendo a disposição do senhor, claro, nos dedicar tanto tempo para tentar entender as nuances desse caso tão complexo e tão delicado. Mas como é que esse caso do Daniel Alves, com todas as dúvidas que ainda pairam no ar, pode servir como um marco em todas essas questões ligadas a assédio, a agressão sexual? Porque me parece que se de fato aconteceu, houve uma ação muito imediata, tanto da Casa Noturna, onde eles estavam, dos seguranças, de abordarem essa mulher, de procurarem Daniel Alves, que já não estaria no local, né? Claro, a gente está trazendo aqui todas as informações que têm chegado através da imprensa espanhola, mas da justiça também, de já tão prontamente ouvir a suposta vítima, de procurar o suposto agressor. Me parece que foram medidas todas, ainda com a temperatura do caso muito quente, né? De não esperar correr o tempo. Qual é a importância disso? De que maneira isso é um avanço? De que maneira isso pode representar também, talvez, algum alerta? Professor, queria ouvi-lo. Veja, na verdade, isso é importante do ponto de vista da postura da vítima. A gente sabe que a agressão sexual é algo muito traumático e muitas vezes a vítima não quer levar isso às autoridades adiante, até por conta da própria preservação. O que mostra esse caso é que é muito importante que a vítima, seja de uma agressão sexual real ou seja vítima de um assédio sexual, ela leve imediatamente às autoridades, ela busque se cercar de todas as provas possíveis. Quanto mais cedo isso acontecer, é mais fácil a colheita de provas, as provas são mais robustas, as provas são mais claras, é mais fácil de levar isso adiante. E mais do que isso é importante para que aquilo não se repita em relação àquela pessoa e em relação a todas as pessoas que tenham esse tipo de prática. Então é muito importante que as vítimas de uma agressão sexual, e é claro que isso é muito difícil de se colocar na situação dessa pessoa que foi agredida naquele momento, mas o levar as autoridades o mais rápido possível é importante para que a prova seja preservada e para que seja mais fácil apurar esse tipo de situação. Como você disse, a mobilização das autoridades, dos seguranças, das testemunhas, a realização de um exame pericial, elas são muito importantes quando são feitas mais próximas dos fatos. Isso faz com que o caso ande mais rápido e que a situação seja esclarecida de maneira mais efetiva. Puxa vida, vou agradecer então a presença do advogado criminalista, professor da USP, Pier Paolo Bottini, nos ajudando a entender um pouco mais esse caso em torno do lateral direito Daniel Alves. Professor, muitíssimo obrigado, um ótimo domingo para o senhor. Obrigado, bom dia, ótimo domingo para todos vocês.